Olá, meus queridos irmãos, amigos, irmãos em Cristo. Nós estamos aqui neste domingo de manhã para mais uma EBD Online, a melhor escola do mundo. Nesta manhã que nós reservamos para poder ouvir o Senhor, saber o que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero nesta manhã convidar você a desfrutar deste tempo de alegria, de aprendizado, esse tempo onde nós ouvimos a palavra de Deus para que ela adentre os nossos corações e nos faça diferente, nos ajude a mudar nosso comportamento, nos ajude a refletir e a principalmente confiar mais em Cristo Jesus no meio das dificuldades. Hoje nós temos uma EBD especial. Nós vamos ouvir um tema que vai nos falar muito sobre Jesus ser o nosso auxílio, sobre Deus ser o nosso Pai protetor que cuida de nós. Então fique com a gente aí que vai ser uma aula muito especial. Quero convidar você, antes de mais nada, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de comentar, de curtir e deixar os seus comentários ali do que você vai ouvir nesta manhã. Enquanto você faz isso, compartilha, curte, comenta nos nossos canais YouTube e Facebook. Eu quero convidar você a cantar conosco o hino 32, o Deus Fiel. Esse cântico tão maravilhoso que nos lembra da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus por nossas vidas, por nossa história. Após essa canção nós vamos estar então tendo nosso momento devocional desta manhã de domingo e depois passaremos para o estudo da palavra de Deus. Vamos estar ouvindo então juntos neste momento. Deus Filho Santo.
Compreendemos, amados irmãos, que Deus é fiel para nos abençoar, para trabalhar em nossos corações nesta manhã de domingo, em que a gente se achega para poder ouvir a Tua Palavra de Deus, refletir profundamente no que Deus tem para todos nós. Eu quero convidar você neste momento a estar colocando a sua vida diante do nosso Pai, nosso Senhor e Salvador, pedindo que Ele venha abençoar nesta manhã. Nós vamos passar então para o momento devocional. Eu quero convidar você na sua casa a ler comigo o livro de Tiago, capítulo 1, dos versos 2 ao verso 4. Tiago, capítulo 1, dos versos 2 até o verso 4. O texto da palavra do Senhor assim nos diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passagem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Amados irmãos, algumas coisas importantes desse texto. Tiago escreve aqui para irmãos que estavam passando por perseguições, para irmãos que estavam vivenciando tempos difíceis, para irmãos que muitos deles estavam passando por situações subhumanas. Eles estavam nessa situação, vivenciando a dor, o sofrimento. E Tiago, na sua carta, com muitos imperativos, de uma forma muito objetiva e direta, Tiago diz: meus irmãos, ou seja, proximidade, nós estamos juntos. Ele diz: tende por motivo de grande alegria o passagem por várias provações. E aqui, Tiago, aliás, convida os seus leitores a estar tendo alegria por aquilo que eles estão passando. E a ideia de Tiago aqui não é uma alegria que gosta do sofrimento. Nós não gostamos de sofrimento. Nenhum de nós gostamos de passar por situações complicadas ou mesmo de sofrer. A ideia que Tiago tem aqui é fazer os irmãos a olharem um outro lado da história. O que esse sofrimento está colaborando nas suas vidas, o que essa dificuldade está trazendo para o coração deles, para que eles possam estar vivenciando a vontade de Deus. Ele fala uma coisa interessante, que essa grande alegria deve ser o passagens. E essa palavra passagens significa que a dor e o sofrimento não são constantes. A luta, a tribulação, não é o que vai perdurar a vida toda. Nós iremos passar, ele é um caminho de passagem, onde nós estamos crescendo e amadurecendo. Ele diz, em primeiro lugar, perceba que a dor e o sofrimento, as dificuldades que você passa, não são permanentes. Tudo vai passar. Tudo na nossa história vai passar, e isso nós devemos trazer conosco diariamente, a consciência que as dificuldades que a gente enfrenta é apenas um passagem. Várias provações aqui, a ideia é que ao longo da nossa vida, em determinados momentos nós seremos provados, mas seremos provados em todas as áreas da nossa vida. As várias provações significam que as provações estão vindo de diversas formas, diversos meios, mas ainda assim, é um processo, é um caminho que a gente está passando, e esse caminho não é um caminho eterno, mas é um caminho de transição. Ele fala aqui, versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a ideia de perseverança aqui, ela traz três conceitos. O conceito de você suportar as dificuldades, de você aguentar, mostrando que você pode aguentar as situações. A ideia de uma pressão muito grande que venha, ou perseverança de lutar, de se preparar para enfrentar os momentos difíceis, né? Existe uma palavra que é muito usada, que é resiliência, né? A capacidade de resistir às dificuldades. A perseverança aqui tem essa ideia de resiliência. A ideia de você conseguir vivenciar e superar as adversidades que advêm a sua vida, que advêm a sua história. Tiago está orientando seus leitores, e hoje nós somos orientados por esse texto para lembrar que ao longo da vida nós passaremos por dificuldades. Virão de várias formas, de vários meios, mas são momentos que a gente enfrenta, não são eternos. E ao passar pela dificuldade, nós estamos nos tornando resistentes, resilientes às dificuldades que vêm sobre a nossa vida. E olha como ele termina o verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, ou seja, nós devemos aprender com as dificuldades. Nós não podemos sair das dificuldades apenas reclamando, questionando, mas precisamos aprender a amadurecer nas lutas que enfrentamos como homens e mulheres que têm os seus olhos voltados para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus. E ele continua no verso 4, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Olha só,
O que ele quer dizer que as dificuldades que a gente enfrenta, ela tem a capacidade de nos amadurecer e tornar fortes. Interessante que nós somos uma geração em que os pais têm a tendência a proteger demais os seus filhos, para que os seus filhos não passem por dificuldades, né? E é bonito isso, todavia, a grande complicação aqui é que às vezes essa geração mais que viveu esse cuidado excessivo dos pais não aprendeu a lidar com a realidade da vida, porque lá fora, a vida, nós não teremos mais papai e mamãe, nós temos que aguentar algumas coisas. E porque nós não aprendemos desde a infância a passar por as coisas que são necessárias da nossa vida, a gente se torna desesperado quando está diante da adversidade. O que Tiago está fazendo na sua carta, na sua epístola, aos esses irmãos que estavam passando por dificuldade, é trazer um outro lado da história. É perceber que é possível você focar os seus olhos em Cristo, focar os seus olhos naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro ao lado do Senhor Jesus. E saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, e sabemos que ao passarmos pela dificuldade, nós estamos amadurecendo, nós estamos crescendo na nossa espiritualidade, nós estamos nos tornando mais fiéis ao Senhor, nós nos tornamos menos deficientes. Que nós possamos olhar para as dificuldades da nossa vida, amados irmãos, e compreender que são momentos que a gente enfrenta e que esses momentos nós somos convidados à perseverança para que nós possamos amadurecer, para que eu e você possa passar pela dificuldade com maturidade, com crescimento e desenvolvimento da fé. Nesta manhã, nós seremos desafiados a repensar o cuidado de Deus, o que Deus tem dito para mim e para você, como Ele tem falado, as verdades que a palavra nos traz sobre o que Ele nos diz e o que Ele está fazendo de não nos abandonar. Nós seremos convidados nessa manhã de domingo a olhar para Cristo como aquele que nos sustenta em meio a dificuldades, sabendo que essas dificuldades têm um propósito de nos amadurecer. Então quero convidar você a estar orando comigo, pedindo que o Senhor nesta manhã de domingo nos auxilie a amadurecer e aprender mais da sua palavra, da sua vontade. Vamos orar juntos? Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta manhã de domingo, por essa escola bíblica dominical, esse tempo que o Senhor nos dá de presente para aprender. E obrigado pela vida dos meus irmãos que têm reservado e levado com seriedade esse tempo de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor os recompense com amadurecimento, com crescimento, com intimidade, com uma relação mais profunda com o Senhor. Que nesta manhã, ao entrarmos nessa escola dominical, nós possamos ser transformados conforme a sua imagem, sua semelhança. Que o Teu poder, que em nós opera, possa nos transformar a sua imagem e semelhança. Nós pedimos que o Senhor nos sustente, nos guarde, preserve a nossa vida e nos ajude, Pai, a viver conforme o Senhor deseja, conforme o Senhor quer, Pai. Nesta manhã, ilumina o Teu servo que irá trazer a Tua palavra e que possamos ser inspirados por ela. Que o nosso coração se acalme, que a nossa mente e coração voltada ao Senhor e Teu Espírito Santo iluminando nosso coração e mente para aprender da Sua palavra e para crescer. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Que eu te peço, confiado, que o Senhor nos ouve e tem uma palavra especial para nós, Pai. Nos abençoe, que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amados irmãos, essa manhã nós iremos ouvir uma palavra do reverendo Knight, um estudo que ele fez na escola bíblica dominical, no culto dominical, na Igreja Central de São José dos Campos. Então hoje eu convido você a adentrar esse estudo, o Senhor é meu auxílio, e através do pastor Knight, servo de Deus, homem de Deus, que tem nos abençoado tanto aqui em Cruzeiro, eu e você possa crescer também e amadurecer. Fique à vontade para comentar, para colocar, durante todo o estudo. Ao final do estudo, o pastor Knight eu volto para que a gente possa encerrar nesta manhã a nossa escola dominical. Vamos então participar desse estudo para a graça e para a glória de Deus. Bom poder ter a sua companhia nesse tempo de adoração, exaltando o nome daquele que em tudo, junto a todas as coisas, tem feito coisas grandiosas para nós. Obrigado, Leonardo, pelo auxílio aqui nesse tempo precioso de culto e adoração com os nossos irmãos.
Nós vamos meditar na palavra de Deus. E agora, nessa reflexão, nós vamos ler um texto de Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Nossa reflexão nessa noite vai nos dizer a graça que vivemos, da certeza de que o Senhor é nosso auxílio, nosso socorro. Hebreus nos lembra essa verdade com o anunciar ao nosso coração de propósitos que o autor da carta aos Hebreus expõe com clareza nesses poucos versículos dessa epístola. Hebreus 13, versos de 5 e 6. Vou voltar o texto que você pode acompanhar também aí da tela, na projeção. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente, ou confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Que o Senhor manifeste graça na leitura que fazemos desse texto da palavra do Senhor ao nosso coração, que dele venha instruir das nossas vidas. Quero primeiro me destacar essa expressão tão preciosa, ele tem dito, ele tem dito. Essa é uma verdade tão grandiosa do Evangelho. São palavras tão preciosas para mim e para você, que pode se tornar uma arma muito poderosa, muito eficaz nas nossas mãos. Diante das lutas que nos produz medo, ou diante mesmo dos questionamentos que surgem no nosso coração, em razão das circunstâncias adversas da vida. Essa arma, essas palavras, ele tem dito, lembradas aqui pelo autor dos Hebreus, como sendo a palavra que Deus tem falado ao nosso coração, à nossa vida, pode eliminar de verdade as dúvidas e dissipar o medo. Dúvidas e medos provenientes de aflições, de dores, de angústias, de tristezas, que vão se tornar pequenas e às vezes até insignificantes diante da grandeza do Senhor e diante do cuidado grandioso, forte, que a boa mão do Senhor pode trazer sobre nós. Nós vamos destacar algumas verdades para a sua e para a minha reflexão nesse tempo. Quando olhamos para a palavra de Deus, entendendo que o Senhor é aquele que estará sempre presente na nossa vida e tem nos dito coisas grandiosas e preciosas. O que Ele nos tem dito dá segurança e força, mediante os nossos medos e angústias. Às vezes nós nos sentimos inseguros, nós nos sentimos pequenos, fracos, temerosos, mas temos que entender que a palavra de Deus tem um dizer do Senhor ao nosso coração. E o dizer do Senhor ao nosso coração deve promover refúgio diário à nossa vida. O que eu quero que os irmãos entendam e que eu quero que os irmãos percebam e tenham é que há um verdadeiro destaque do valor da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, para a nossa vida, em razão de tudo aquilo que podemos descobrir que o Senhor tem dito em favor de nós, na sua palavra. O Senhor tem dito, diz aqui, esse pequeno texto, Ele tem dito, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. A palavra de Deus vem na nossa vida como uma chave para aqueles que estão trancados nas masmorras, devido às circunstâncias do seu viver. Há uma penca de chaves, e uma das chaves é aquela que abre a porta e pode te dar liberdade, pode te livrar da prisão.
Mas se você não conhece o que o Senhor tem dito ao seu coração, o que Ele tem revelado na sua palavra, você tem a chave, mas não consegue descobrir qual é para abrir a porta e sair. E o autor aos Hebreus está dizendo é isso: as circunstâncias que nos angustiam precisam de uma solução. Aquelas circunstâncias que exigem de nós algo que nós não temos ainda, pede a providência de Deus que nos ajude, que nos socorra. E na palavra de Deus há algo na providência do Senhor, que você precisamos conhecer. De algo que Ele já disse, que Ele já declarou, que Ele já revelou na sua palavra, e que pode servir como resposta à necessidade da nossa vida. Quando o autor aos Hebreus destaca essa expressão, Ele tem dito, ele traz no coração a certeza de que há alguma coisa na palavra de Deus que se encaixa de verdade com o seu caso, com o seu problema, com a sua luta, com a sua angústia, com a sua tristeza, com a sua decisão, com a escolha que você precisa fazer, com o passo que você precisa dar, com as ações que você precisa tomar. Há na Escritura Sagrada algo que se identifica com o seu viver, com o seu dia a dia, e que pode te instruir bem, que pode te levar força diante dos desafios. É a chave que Deus já estabeleceu para abrir as portas e para te livrar dos medos, dos questionamentos, das angústias, das tristezas, dos temores. Mas é preciso que você conheça o valor de buscar a palavra de Deus e de descobrir nas Escrituras o que Deus tem a dizer para você, para a sua vida. Senão você vai ficar com um molho de chave nas mãos e não vai saber qual chave usar para abrir a porta e para sair. Vai ficar com as respostas na mão, mas não vai descobrir qual é a resposta mais eficaz, mais segura, que vai te apontar o caminho certo na decisão, na escolha que você precisa fazer. E você vai permanecer enfermo, doente, sabendo que há na Escritura um remédio que pode solucionar o seu caso, que pode sarar a sua enfermidade. Mas que você chega diante da farmácia, do conhecimento de Deus, do ensino de Deus, e não consegue descobrir qual remédio tem de fato possibilidade de te curar. Porque são muitas enfermidades, são muitos remédios. E é preciso conhecer as Escrituras para se identificar com a medicação correta para cada situação, para cada circunstância da vida. Esse texto bíblico, o autor dos Hebreus está nos desafiando a conhecer o que ele tem dito, o que ele tem a dizer, o que ele revelou na sua palavra, diante das circunstâncias da nossa vida. Seja ela de alegria ou de tristeza, de conquista, de ganho, de lucro ou de perda. Na necessidade de consolo, de conforto, ou mesmo numa orientação para uma tomada de decisão, numa apontar de um caminho certo, de um caminho próspero, de um caminho eficaz, de um caminho frutífero. A verdade é que todos os dias há circunstâncias que pedem de nós respostas, ações e reações. E o autor dos Hebreus está garantindo, o Senhor tem uma palavra a dizer, o Senhor tem algo a falar ao seu coração, ao meu coração, que vai fazer com que o nosso dia seja um dia feliz, seja um dia próspero, seja um dia eficaz, seja um dia de soluções de problemas, seja um dia produtivo e frutífero, seja um dia que chega ao seu final, onde nós possamos dizer, valeu a pena viver, encontramos as respostas, encontramos os remédios, encontramos as saídas, descobrimos as chaves, portas foram abertas para nós, porque o Senhor instruiu o nosso coração, porque o Senhor nos disse, uma palavra segura, um bom conselho, que nos ajudou. Então é preciso examinar as Escrituras, e às vezes descobrir as promessas de Deus para nós. É preciso examinar as Escrituras. Você a conhece bem? Sem o conhecimento das Escrituras, você não consegue descobrir, encontrar as chaves ou os remédios que podem te ajudar nessa caminhada. Essa semana eu enviei à Sociedade de Casais, ao grupo da Sociedade de Casais da Igreja, um vídeo que destaca os benefícios da leitura bíblica diária. Naquele vídeo, o autor, ele
vai destacar que se nós lemos a palavra de Deus uma vez por semana, essa palavra gera alguns benefícios, alguns recursos no nosso organismo, na nossa mente. Se lemos 2 vezes, esses recursos, esse potencial de instrução, ele cresce um pouquinho mais, pouco mais. Mas se a leitura bíblica é praticada 4 vezes por semana, esse potencial de crescimento, de desenvolvimento, de capacidade na compreensão da vida, ele cresce, ele se multiplica muito. É o valor das Escrituras, como benefício na nossa vida, trazendo instrução ao nosso coração, para lidar com as circunstâncias do nosso dia a dia. Então, existem promessas de Deus, as quais você precisa conhecer, que vão servir para você como remédio ou como chave, que vão te ajudar a dissipar as dúvidas e solucionar os problemas, as dificuldades, as lutas que você possa enfrentar hoje ou amanhã, ou daqui a um tempo, ou em qualquer tempo. Mas o autor dos Hebreus nos lembra essa grande verdade quando nós tomamos Deus por nosso auxílio. Ele é o nosso auxílio nos dirigindo uma palavra eficaz, apontando um caminho seguro, revelando um querer que promove bênçãos, que atrai cuidados, que indica de fato a direção certa, que abre a porta a qual ninguém pode fechar, que traz e que torna saudável o coração enfermo, o coração temeroso, a mente duvidosa. O Senhor é aquele que tem algo a dizer à sua vida, aos seus desafios, aos seus problemas, às suas angústias e tristezas, aos seus sonhos e projetos. Ele tem a dizer no seu trabalho, na sua família, Ele tem a dizer para você no exercício da sua fé, no serviço que você presta ao reino de Deus, no momento da aflição ou no momento da bonança, no tempo da conquista ou da perda. O Senhor sempre terá algo a dizer, e é por isso que o autor aos Hebreus lembra essa grande verdade. Ele tem dito, e vai dizer sempre, e vai dizer todo dia, e vai ter sempre uma palavra, uma promessa muito preciosa para você e para mim, a cada momento da vida. Às vezes nós gravamos os textos das canções, as letras das músicas, e o fazemos com tanta facilidade, repetindo e cantando outras vezes em tantos lugares. Às vezes gravamos poemas bonitos, belos, mas não conseguimos nos lembrar de um texto bíblico, de uma promessa de Deus, de uma verdade da Escritura, do revelado do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração, para o coração do nosso irmão, para o coração do nosso familiar, para o coração do nosso vizinho, daquele colega nosso de trabalho, que está perdido por não conhecer as Escrituras, que erra, que falha, por não conhecer as Escrituras, e nós não somos capazes de lembrar, de gravar essas verdades, para proclamá-las, de maneira que Deus possa falar não só a nós, mas possa falar através de nós também. Então fica o desafio para nós, conhecer as Escrituras, não só para nos guiar, para nos orientar, para tratar a nossa vida, mas para que possamos ajudar no trato com as outras pessoas, porque o Senhor tem dito ao nosso coração, e o Senhor Jesus nos lembrou: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Há uma outra verdade nesse texto que eu quero destacar com você, além do Ele tem dito, é que Ele nunca, jamais te abandonará. O texto diz: nunca, jamais te abandonarei. Nunca, jamais te abandonarei. As promessas de Deus que nós estamos falando, que nos são reveladas nas Escrituras, são promessas a todos os seus filhos. Há uma grande verdade na Bíblia, que você pode tomar como verdade sua verdade para você, para o seu viver. Se Deus abriu a porta do seu celeiro para alimentar algum coração faminto, saiba que essa porta está aberta para todos aqueles que estão necessitados de alimento. Se Deus apresenta uma fonte de água para aquele que está sedento, seja qualquer um dos seus filhos em qualquer tempo, essa fonte vai continuar ali à disposição de cada um dos seus filhos. A promessa que Deus fez para um dos seus filhos, ela é estendida a todos os filhos da sua casa, a todos aqueles que são considerados seus. Isso quer dizer que o que Deus disse a Moisés um dia, bem lá atrás, ou a Abraão, ou a Isaac, ou a Jacó,
O que Deus prometeu a qualquer um dos seus filhos no passado, e que tem prometido aos seus filhos através das Escrituras no dia de hoje, elas são promessas para a sua vida. São recursos, são benefícios que estão à sua disposição. Deus abre para um dos filhos, mas Ele dispõe aqueles recursos, aquelas bênçãos, aquele cuidado, aquela providência, aquela promessa, para todos aqueles que são feitos filhos de Deus. Deus jamais nos abandona. O tempo de bênção dele não é para um, é para todos. O tempo de bênção de Deus, de promessa de Deus, não é para um momento só específico do tempo da história, mas é uma promessa que se estende para todo o tempo, para todo sempre. O que Deus promete, Ele cumpre. O que Ele fala, Ele firma na sua fidelidade. Deus é aquele que promete, e Ele, ao prometer as coisas, Ele compromete todos os seus atributos, para que a sua palavra não passe, e para que as suas promessas se cumpram. E aí Ele compromete o seu poder, para agir com poder em favor da nossa vida. Um poder que nós não temos, um poder que nós não exercemos. O poder para o qual não há impossíveis, o poder que torna as tarefas que são difíceis para nós, fáceis para o Senhor. Deus é poderoso. Ele coloca o seu poder à disposição da nossa vida. Deus é amor, e Ele nos ama, e nos amou de forma incondicional em Cristo. Quando éramos ainda pecadores, nos amou antes da fundação dos tempos. Nos amou antes de nós nascermos, antes que nós nascêssemos, e preparou uma eternidade para nós, um porvir de honra, de glória, de gozo, de alegria, onde os danos do pecado não alcançam, e a tristeza, e o choro, e o ranger de dente não existe. É amor de Deus, amor que o fez se encarnar na cruz do Calvário, e verter sangue precioso e eficaz, que purifica o nosso pecado, para quebrar os danos do pecado na nossa história. Amor que produz vida em meio à morte. Deus é amor, e é assim que Ele nos ama. E a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 8, que nada pode nos separar desse amor de Deus em Cristo Jesus para conosco, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo sempre, e Ele coloca à nossa disposição, no cumprir das suas promessas para nós, todo o seu amor, porque Ele é o Deus que muito nos ama, é o Deus de misericórdia. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é longânimo, assaz benigno, diz a palavra de Deus. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, segundo a nossa iniquidade, segundo a nossa desobediência, mas Ele usa da sua misericórdia, Ele nos perdoa, Ele nos regenera, Ele abre para nós uns caminhos, Ele apara as arestas, Ele poda a videira, tirando os ramos infrutíferos e tornando aqueles que são frutíferos mais frutíferos ainda ao podá-los, numa ação, quem sabe, de disciplina, de um Deus que ama o filho a quem Ele corrige, mas é a ação de misericórdia de Deus, porque Ele quer nos ver no bom caminho, Ele quer nos ver na obediência à Tua palavra, no conhecimento da Sua palavra, Ele quer nos ver na confiança nas Suas promessas, e Deus usa os seus atributos, sua imutabilidade, sua grandeza, sua capacidade de criar do nada todas as coisas, e de expressar criatividade e sabedoria em tudo aquilo que fez e faz. O Deus dos extraordinários. E é esse Deus que compromete os seus atributos nas suas promessas para nós, porque de fato Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos deixar. Essa é a promessa dEle: nunca, jamais te abandonarei. Nós precisamos confiar nessa verdade que o autor da Epístola aos Hebreus nos lembra quando meditamos de que Deus é o nosso auxílio. Ele é o nosso auxílio porque Ele nos tem dito coisas boas, na Sua palavra tem nos revelado a Sua vontade, que é santa e que é benéfica para nós. Ele é aquele que se manifesta com auxílio e socorro para nós, porque Ele é aquele que jamais nos abandona. Nunca, jamais te abandonarei. E usa dos seus atributos para manter a sua promessa, de estar sempre conosco, de estar junto de nós, se colocando ao nosso lado, se colocando em favor de nós, diante das circunstâncias, das lutas da vida. Por isso podemos acreditar, tudo que nós precisamos, tudo que de fato precisamos, Deus tem
para oferecer para nós. Não é tudo aquilo que queremos, não é tudo aquilo que desejamos, não é tudo aquilo que gostaríamos de ganhar, de receber, mas é tudo aquilo que de fato nós precisamos. Se precisamos de consolo, Deus há de trazer o consolo no momento e na medida certa. Se precisamos de paz, a paz que excede o entendimento humano, quando estoura ao nosso lado, à nossa volta a guerra, Deus é aquele que concede paz, que excede o entendimento humano. Se precisamos de sabedoria, sua palavra diz, peça a Deus, que a todos dá, deliberadamente, e Ele vai nos conceder a sabedoria para tomarmos as decisões, para acertarmos os nossos conselhos, para fazermos as nossas escolhas. Tudo aquilo que nós precisamos junto à vida, do pão sobre a mesa, da água para beber, fontes vitais da nossa sobrevivência, o Senhor providencia para nós o bastante, o sol que nos aquece, a chuva que rega a terra produtiva que dá os seus frutos, e esses frutos que vêm para a nossa mesa, no sustento do Senhor, Deus o faz, porque Ele cumpre as suas promessas, e Ele sempre vai trazer para nós aquilo que de fato precisamos. Ele diz que nós não veríamos o justo desamparado, a sua descendência mendigando o pão. Mas o Senhor é aquele que concede os seus filhos e os abençoa até enquanto dormem, até enquanto descansam, o descanso noturno, o descanso necessário para o renovo das forças. Deus nos abençoa, cuidando de nós, guardando a nossa vida, guardando a cidade, preparando um dia de amanhã feliz, abençoado para o nosso viver. Porque Ele não dorme, Ele não cochila, é o guarda de Israel, que não descansa, mas que trabalha em favor daqueles que o amam, daqueles que nele confiam. Há muitas promessas de Deus para você, há muitas promessas de Deus para nós, que fortalece essa grande verdade, que traz a certeza do auxílio de Deus diante das circunstâncias, diante da vida, junto à história. Nunca, jamais te abandonarei. Quando você precisar, no que você precisar, se de fato é uma necessidade presente, Deus há de prover a você. Nós temos que ter essa certeza. Deus é aquele que em tudo nos abençoa. Deus é aquele que em tudo de nós cuida. Essa é a verdade que o Evangelho nos faz entender, que nos é proclamada. Diante das necessidades nossas, em razão dos nossos pecados, quando nós não podíamos fazer nada por nós mesmos, porque estávamos mortos em razão dos delitos e pecados, o Senhor nos enviou a Cristo. E Jesus fez tudo por nós, para que os pecados fossem perdoados, e para que a vida de eternidade fosse uma realidade para aquele que crê, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo assim, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É amor de Deus revelado na cruz, é a ação do Senhor, cumprindo as suas promessas, de que Ele enviaria um Redentor, que seria chamado de Emanuel, ou teria o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Cristo consumou essa obra na cruz do Calvário, no cumprir das promessas de Deus, no manifestar de cuidado do Senhor para a nossa vida, para que nós não nos sentíssemos abandonados. Nunca, jamais te abandonarei, mesmo em razão dos nossos pecados. Ele nos amou assim mesmo, quando éramos ainda pecadores, e verteu um sangue em favor da nossa alma, que nos purifica, nos limpa de todo pecado. Essa é uma grande verdade que o Evangelho proclama para nós, a verdade de um Deus que age em nosso favor, que se torne então o nosso auxílio, Deus, o nosso auxílio presente junto à vida. Ele jamais vai te abandonar. Nessa vida aqui, enquanto peregrinos, caminhando na direção dos céus, no viver terreno, no lidar com as lutas, com as alegrias, com as circunstâncias difíceis, com os momentos de bonança, Deus sempre estará conosco, sempre se fará presente, haverá sempre uma promessa, um dizer do Senhor à nossa vida. No porvir, Ele já preparou algo grandioso, porque quando nós lemos que nunca te abandonarei, Ele está dizendo da agora e da eternidade. Na eternidade estaremos mais perto, mais juntos, mais próximos. Estaremos ainda mais enriquecidos, cuidados pela mão
providente e amoroso do Senhor. Ele é aquele que pode cumprir as suas promessas, por isso preparou um lugar para que onde Ele esteja, estejamos nós também, no porvir, no vencer da morte, no gozo que haveremos de viver com o Senhor, na eternidade que Ele reserva a todos aqueles que o amam. Nessa vida ou na outra, na eternidade jamais te abandonarei, é a promessa do agir do Senhor. Diante dessas reflexões que o autor do Hebreus nos traz nessa noite, eu quero convidá-los a orar. A orar acreditando que há algo da palavra de Deus, da promessa de Deus, do revelar do Senhor nas Escrituras, para a sua vida, que pode te ajudar, te orientar, que pode ser uma porta de salvação, de saída para você, diante das circunstâncias, na semana que se inicia. Por coisas que te afligem, por decisões que você tem que tomar, por ações que você tem que fazer, por reações que você vai ter que ter diante das circunstâncias nessa semana. Quero que você se comprometa em buscar nas Escrituras o que Ele tem a te dizer, fazendo as suas devocionais diárias, olhando para a palavra de Deus, descobrindo o querer do Senhor para a sua vida, nas questões simples, pequenas, até aquelas que pareçam mais complexas, naquelas questões fáceis, corriqueiras, até aquelas difíceis que você não sabe ainda como lidar. Eu quero que você confie e busque ao Senhor, dando uma resposta do seu coração, da sua vida, à palavra de Deus que está sendo pregada, no que Ele tem a te dizer. Você avalia a sua semana e o agir de Deus, e as portas que se abriram, e os remédios que surgiram, e as orientações, os bons conselhos que Deus lhe trouxe, o aplanar de caminhos e de veredas, que a boa mão do Senhor vai providenciar para você. Ele tem algo a dizer, para a semana que se inicia, diante das lutas, mesmo com questionamentos, mesmo com dúvidas, diante das circunstâncias duras, das aflições, das angústias, mesmo que exista o temor no coração, há uma palavra de Deus. Deus tem dito. Se curve diante dessa palavra, busque a direção do Senhor e veja os resultados que Deus quer promover para você na semana de atividades que se inicia para nós hoje. Creia nas promessas de Deus, acredite que Ele não vai te abandonar, mesmo que pareça o Senhor estar distante, ou mesmo que pareça que Ele está demorando muito, ou mesmo que você entenda até que quem sabe Ele não está ouvindo a sua prece. Nós acreditamos que o Senhor não te abandona, nunca, jamais te abandonarei. Deposite no Senhor a sua confiança, declare diante de Deus a sua prece, a sua oração sincera, clame pelo auxílio, pelo socorro, pela ajuda do Senhor, e veja a mão do Senhor se estender para você. Você é um filho, você é uma filha querida, querido do Senhor. Há uma promessa de que Ele estará com você. Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diante das tarefas, diante da missão de levar o Evangelho na vida, semear a boa semente da palavra de Deus aos corações. Eu nunca, jamais te abandonarei. Pode ser, diz o poeta Sá, que nossos pais nos abandonem, em algum momento eles não possam nos assistir, nos socorrer, devido às circunstâncias, devido às limitações. Pode ser que os nossos amigos desapareçam, aqueles que estiveram conosco no tempo da alegria, no tempo do celebrar, no tempo da festa, no tempo da angústia, no tempo da dor, se mantenham distantes. Mas o Senhor não, o Senhor vai estar conosco, o Senhor vai estar por perto. O Senhor é aquele que luta as nossas lutas, que advoga as nossas causas. O salmista Davi, no Salmo 23, revela ao nosso coração essa grande verdade. Ele que foi guerreiro, ele que enfrentou inimigos, ele que teve inimigos à porta, ele que teve inimigos pleiteando o seu trono, o governo de Israel, ele que teve aflições e investidas de dentro do reino e de fora do reino, contra a sua nação, contra a sua vida. Ele diz que ainda que ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consola.
O Senhor é aquele que prepara a mesa na presença dos meus adversários e me honra ungindo a minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda, porque é aquele Deus presente no tempo da nossa dificuldade. Nunca, jamais te abandonarei. É a promessa de Deus. E dentro dessa promessa nós oramos, nós confiamos, nós colocamos a nossa vida, os nossos desafios, os nossos sonhos, os nossos projetos, que venha de Deus o abençoar grandioso pelo poder das suas mãos. Louvamos ao Senhor por esse estudo tão maravilhoso que o pastor nos trouxe na carta de Hebreus, né? Ele tem dito a mim e a você: siga a sua palavra, confie que Ele é seu auxílio, que Ele jamais vai desamparar você. Amados irmãos, as dificuldades da nossa vida muitas vezes nos tiram a capacidade de compreender o cuidado de Deus, a proteção de Deus sobre a nossa história e a nossa vida. Por isso que nós precisamos ser lembrados, assim como fomos nessa manhã com o pastor Knight, né, daquilo que Deus tem pra gente. Uma das coisas muito importantes que ele falou, amados, é o devotar-se à palavra, é buscar os conselhos bíblicos para a nossa história, para as nossas dificuldades, sabendo que sem Deus, sem a sua palavra, sem a escritura, nós não iremos amadurecer. Então, nós precisamos desejar ouvir o que Ele tem dito por meio da sua palavra na nossa vida, que a palavra seja esse alicerce na sua vida, no momento de dificuldade, no momento de luta que você pode vir a enfrentar e vai enfrentar ao longo da sua vida. Que Deus seja seu sustento, seu baluarte, seu socorro bem presente na hora da angústia. Quero pedir aos irmãos agora que nos ajudem compartilhando esse vídeo, curtindo esse vídeo e comentando cada vez mais, tanto no YouTube como no Facebook. Eu quero pedir a participação de vocês. Lembrando que no YouTube você pode estar se inscrevendo no nosso canal e cada vez que você se inscreve, ativa lá o sininho para você receber as notificações, né? E assista os demais vídeos, outros escolas dominicais, do estudo bíblico que nós estamos tendo na quarta-feira, sempre com o objetivo de abençoar a sua vida. Se você está vendo pelo Facebook, olha, curte a nossa página, coloca para ser um seguidor da página, para você acompanhar tudo que nós vamos colocando ali, tá ok? Eu conto com você para nos abençoar e espalhar essa mensagem, que possamos ser missionários em todo o tempo para buscar a vontade de Deus. Amados irmãos, quero convidar você a neste domingo, agora à noite, às 19 horas, você que não está presencialmente ainda, a participar do nosso culto de celebração, hoje às 19 horas, neste mesmo canal do YouTube. Depois do culto, você pode assistir o Momento Kids, que é um tempo que nós temos para os nossos filhos. Participe, curta e compartilhe com seus amigos que têm filhos pequenos. Seja um missionário. Você que está liberado, quero convidar você hoje à noite às 19 horas a participar com a gente do nosso culto presencial de celebração. Lembrando que são apenas para 40 pessoas no nosso culto. Então, não esquece de mandar uma mensagem, de falar: pastor, eu quero estar participando, porque hoje nós teremos também a celebração da mesa do Senhor, da Santa Ceia do Senhor. Hoje, culto 19 horas, Rua Capitão Otávio Ramos, 281, ao lado da Lamborghini ali. Não tem como errar. Eu conto com você neste momento de celebração. E quero convidar você agora a orar comigo, pedindo que o Senhor nos abençoe. Agradecemos ao pastor Knight mais uma vez pela palavra que nos deu, tão inspirada. Que o Senhor abençoe a vida do pastor Knight, bem como a Igreja Presbiteriana de São José dos Campos. E hoje à noite, o presbítero Beto de São José estará conosco também, participando da celebração da Santa Ceia. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por essa escola dominical e pedindo a sua bênção sobre as nossas vidas. Convido você, meu amado irmão, a orar comigo neste momento. Amado e bondoso Deus, maravilhoso Pai, excelso, soberano, Deus maravilhoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Muito obrigado pela palavra que ouvimos do pastor Knight nesta manhã. Que possamos realmente confiar no Senhor como nosso auxílio, nossa proteção, e ouvir o que o Senhor tem dito. Que a gente possa devotar ao Senhor em oração, em busca constante a sua palavra. Abençoe o pastor Knight, sua família, sua igreja, a Igreja São José dos Campos em geral, o conselho daquela igreja. Que eles possam continuar, Pai, abençoando vidas como tem nos abençoado. Derrama a tua bênção sobre as nossas vidas. Obrigado pelos irmãos que estão participando desse estudo nesta manhã. Que o Senhor os abençoe, suas famílias. Que o Senhor os ajude e sustente em meio às suas dificuldades. Abençoe o nosso domingo, que teremos com o almoço daqui a pouco com a família, onde o Senhor nos permitiu estar.
Que nós tenhamos a consciência que sem o Senhor nada podemos fazer. Abençoe o nosso culto presencial, Santa Ceia, o culto será transmitido, o Momento Kids. Que o Senhor possa abençoar. Como o pastor Nath disse, que essa nova semana que vai se iniciar, nós possamos realmente estar firmados em Ti e começando a semana debaixo da Tua bênção e da Tua proteção. Que o Senhor abençoe nossas vidas, é o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, um ótimo restante de domingo, uma excelente segunda-feira, e nós nos vemos então no próximo domingo às 9 horas da manhã. Deus abençoe a sua vida, fique na graça do nosso Deus.